Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer, aonde você alimenta sua mente e impulsiona o seu futuro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitor Arantes, o seu host, em parceria com a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. Hoje eu recebo aqui uma grande convidada, ela que tem graduação em letras e também em designer de modas, é especialista em inglês, especialista em consultoria de imagem, especialista em ciência da felicidade e escritora. Bem-vinda, Giana Cremonte. Olá, Vitor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mas o prazer é nosso. Olha, esse assunto, confesso que me deixou curioso e, sem dúvida, deixa todo mundo curioso. Para a gente começar, se você pudesse definir a ciência da felicidade em uma frase, como você definiria? A felicidade, ela é um estado de bem-estar constante, né? É um estado de bem-estar que perdura. Muito bom, vamos descobrir mais como é que a felicidade vai Bora lá. perdurar. Giana, eu gosto muito de começar entendendo a personalidade por trás dessa carreira brilhante e tanto estudo que você traz. Conta pra gente, você é natural de onde? Eu sou natural de Santa Maria. Santa Maria? Santa Maria, mas fazem 15 anos agora que eu tô morando em Ibirubá, aqui pertinho de Passo Fundo. Ah, que legal! E como é que foi a tua infância lá atrás? Você morava com a sua família? Tem irmãos? Conta pra gente um pouquinho da tua infância. Tenho uma irmã maravilhosa, que eu sou apaixonada. Sempre vivi nessa coisa do aconchego familiar, né? Avós, bisavós, todo mundo presente lá em Santa Maria. Família grande. Família enorme, vai diminuindo, né? Com o Como passar do assim? tempo, dá um aperto no coração. É verdade, é verdade. Você ficou lá até que idade? Até os meus 20 e poucos anos, Ah, quase 30 então anos. trilhou uma boa parte da vida lá em Santa Maria. Sim, na verdade eu andei por tudo, deixa É eu até mesmo? contar. Eu Conta, era de conta. Santa Maria, mas daí eu fui Tá. fazer faculdade em Santa Cruz do Sul, na Ah, Unisc. Depois eu morei em São Paulo, aí fiz intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, por tudo isso eu passei até os 20 e poucos anos, né? ah. Aí depois me acomodei, Se aquietou aqui em casei, Ibirubá. me aquietei em Ibirubá. Que legal. Mas assim, você estudou, fez teu ensino médio, e quando que começou a decisão de iniciar uma carreira? Porque a tua primeira formação é a formação em letras. Letras. E por que que você decidiu ir para esse lado? Eu sempre fui apaixonada por livros, na verdade, e a faculdade, a graduação era letras, português, inglês e respectivas literaturas. Eu me criei com a mãe lendo, né, aquelas coleções enormes de romance, e eu sempre gostei disso. E resolvi buscar isso através da faculdade de letras e também porque eu sou apaixonada por português, sou apaixonada por inglês. Que legal, então você teve uma influência familiar nessa Com decisão aí. certeza. Que legal, e daí você fez essa formação e chegou a atuar na área? Não atuei Não na atuou? área. Em seguida, eu vim morar no interior, não tinha muita oportunidade, né? Nessa área do inglês mesmo, que era o que eu Claro. gostava, e da literatura. Aí, fui pra moda. Aquela coisa assim, ai, todo mundo diz, tu te veste tão bem, né? Tu faz tantas misturas legais. Aí, eu pensei, quem sabe eu vou tentar moda. Aham. Fiz a faculdade de moda, depois me especializei como consultora, mas eu senti que com o passar do tempo a moda foi tendo essa pegada mais fútil, Entendi. infelizmente, né? A gente sabe que tem toda uma comunicação por trás da Claro. roupa, que a importância, né, do vestir, mas ela acabou pegando uma conotação mais fútil à medida que o tempo foi passando. Isso me incomodou, isso me afastou um pouco e eu percebi que eu preferia só eu usar aquilo pra mim, sabe? Aham. Quero eu me vestir bem, ter noção do que eu tô comunicando através do que eu visto, mas preferi não trabalhar mais com isso. Que legal, então você é uma especialista em imagem pessoal. Também. Sou. Que legal. E como é que é isso na parte prática? Como é que é o teu olhar em relação à imagem pessoal? Porque nós estamos numa escola de comunicação. E nós entendemos que a comunicação, ela é verbal, mas ela também é não verbal. E o não verbal inclui também a nossa imagem pessoal. Na tua visão, como isso impacta o dia a dia de um profissional?
Impacta muito, né? Eu falo que antes da gente escutar qualquer palavra que a outra pessoa fale, a gente já está julgando através do que ela está vestindo, e isso é real, isso é a gente querendo ou não, isso acontece. É inconsciente, né? É a mesma situação de tu ver uma aranha, tu sente medo, por mais que depois tu pense, ela é bem pequenininha, eu consigo matar. A tua primeira reação foi o medo. Claro. E quando tu vê alguém na tua frente, por mais que depois tu possa concluir mais coisas sobre aquela pessoa, num primeiro momento tu vai avaliar a forma que ela está se apresentando. Então, para mim, moda é essa coisa muito da comunicação sem palavras. Tu tá te comunicando o tempo inteiro através do que tu veste, né? E Claro. são linhas, são cores, as pessoas se ligam muito nas cores, né? Mas são muitas linhas que comunicam. A linha reta, ela vai sempre comunicar mais seriedade, mais autoridade. Linhas curvas, que nem o cabelo que eu tô hoje, já comunica mais acessibilidade, tô disposta, quero conversar. Olha só, tu é Olha aí, ó, já vai um anotando essas mundo. dicas aí, ó. Já valeu a consultoria. Vamos cobrar depois. Mas que interessante essa questão de linhas. É bem interessante. E tem várias outras coisas, né? Linhas arredondadas, remetem ao útero de mãe, também são super aconchegantes. Então, sempre que a gente vai se arrumar para dar uma aula, dar uma palestra, visitar amigos, fechar um negócio, né, para ir trabalhar, é interessante levar em consideração essas linhas, porque elas vão interferir depois na comunicação, no que as pessoas vão concluir sobre a gente antes da gente falar qualquer coisa. Muito legal, muito interessante. E assim, hoje nós temos dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que entendem isso e aquelas pessoas que até entendem, mas tipo assim, vou deixar Tô pra nem lá, eu sou aí. eu mesmo. Mas como é importante ter essa consciência da moda, mas de estar bem, parecer bem, que vai influenciar em todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Muito legal, muito bom. Então, assim, a tua trajetória acadêmica passou por letras, passou pelo inglês, passou pelo design de moda, e como nós acabamos hoje falando sobre felicidade, que hoje é o que você tem mais prazer em É o fazer que de brilha o certa olho, forma. é o que brilha o E como olho. que nós viemos parar nisso? Tu sabe que eu acho bem legal, porque o que me fez parar nisso foi justamente uma das ilusões da felicidade, que é acreditar que uma vida feliz ela não tem tristezas, né? Então eu me vi num momento da minha vida que eu tive a oportunidade de fazer as faculdades que eu queria, os cursos que eu queria, casei muito bem casada, tive uma filha maravilhosa e mesmo assim eu me peguei pensando, poxa vida, mas eu não sou feliz, o que que falta para eu ser feliz? Aí eu pensei, eu vou entender o que é felicidade. Será que eu não sou mesmo? E foi então que eu descobri que existe pós-graduação de psicologia positiva. Não tem a ver com a psicologia tradicional, uma coisa é independente da outra. E a psicologia positiva ela é conhecida como a ciência da felicidade. Então ela parte de. Eu falo que ela sai do mimimi da felicidade, porque a gente vem aí há mais de 2000 anos, Aristóteles já falava sobre isso, mas eram muitos devaneios sobre a felicidade. E a ciência veio colocar em prática testes, pesquisas, todos validados internacionalmente, para entender o que realmente faz as pessoas felizes e o que não faz. Hoje a gente tem a ciência da felicidade nas maiores universidades do mundo. Harvard lançou uma aula inaugural de felicidade para ver se chamava a atenção dos alunos e foi a aula mais concorrida da história de Harvard, né? E hoje é muito forte na Universidade da Pensilvânia, também os maiores especialistas estão lá, então são pessoas que são psiquiatras, são psicólogos, são estudiosos, né, que se dedicam a entender da onde vem a felicidade através de exames médicos, eletroencefalogramas, testes subjetivos, né? Chegar à conclusão do que realmente é. Foi nisso, foi tentando me encontrar que eu achei a ciência da felicidade, né? Tentando entender o que era realmente a felicidade. E eu posso falar que foi um divisor de águas na minha vida, assim. Acabou a ilusão sobre a felicidade, hoje eu sei o que ela realmente é, sei que eu preciso praticar e hoje eu entendo que eu sou feliz, né? E que essa felicidade, esse estado de ser feliz, ele permite coisas ruins também, porque faz parte da vida, né? Olha só que interessante, que visão por trás da felicidade. Muitas pessoas acreditam que a felicidade é um estado emocional momentâneo. Mas como que a ciência define de fato o que é felicidade? A felicidade, ela é um estado de ser duradouro, né? Tu te sente feliz mesmo tu tendo episódios que não sejam felizes. O que a maioria das pessoas faz é confundir a felicidade com a alegria.
Então, a alegria, ela é uma emoção, a gente pode ativar ela de forma proporcional, não, proposital. Então, hoje eu quero me sentir alegre. O que me faz ficar alegre? Comer um McDonald's. Adoro, vou lá no Mac, como um Mac, vou ficar feliz. Olhar um pôr do sol, olhar o nascer do sol. Vai me gerar alegria, vai me gerar prazer, que são emoções e fazem parte de uma construção de felicidade. Mas a felicidade é um estado de ser, é eu entender que hoje eu posso ter me aborrecido um monte, hoje eu posso estar com TPM, hoje eu posso não ter dinheiro para pagar meu boleto, e mesmo assim eu entendo que a minha vida vale a pena viver, apesar de os momentos difíceis. Olha só que interessante essa visão panorâmica. Eu acho que as pessoas confundem muito a felicidade com Com fragmentos, a alegria, com com a alegria. prazer. Isso aí. Tu sabe que eu estava numa palestra bem famosa até agora, em novembro, e a palestrante não era especialista em ciência da felicidade, mas ela estava falando com um público inteiro de ciência da Aham. felicidade. E ela disse lá na frente, as pessoas acham que a gente vai ser feliz todos os dias, é impossível. Aí me deu vontade de levantar a mão e falar, não, a gente não pode ser alegre todos os dias e o dia inteiro. É tóxico tu ser alegre o tempo inteiro, né? Mas ser feliz você consegue ser o tempo inteiro. Então tu vê que as pessoas usam as palavras de forma errada mesmo. Exato, exato. É que nem você disse, às vezes é um jogo de palavras que pode mudar totalmente o sentido Muda da totalmente. frase, ou enfim. Na tua visão, quais são os maiores mitos sobre a felicidade? Que você ouve, o teu ouvido assim, ó, sangra quando você ouve. Esse que eu te falei é um deles, que é Aham. acreditar que não vai ter tristeza, né? Eu, inclusive, já escutei muitas vezes isso. E às vezes tu tá nervosa com alguma situação. E eu já escutei me falarem, cadê a ciência da felicidade? Eu falei, gente, eu sou feliz, eu estudo a felicidade, mas eu também tenho problemas, eu continuo tendo boleto para pagar, coisas para resolver durante o dia, né? Então, esse é um dos grandes mitos, é achar que ser feliz está totalmente desligado de qualquer sentimento negativo. E o outro é do dinheiro, né? A gente acredita que quanto mais dinheiro, mais feliz a gente vai ser. E tem muitas pesquisas, inclusive em Harvard, que provam que não, que quando tu chega até certo ponto de dinheiro, tu pode acumular mais e mais e mais, que a tua felicidade, em questão de gráfico mesmo, ela não vai aumentar, né? Muitas vezes ela até aumenta num primeiro momento, 2 meses, e ela volta para o estágio inicial dela após esse tempo. Assim. O dinheiro, ele traz felicidade, desde que a pessoa não tenha condições para manter o básico da sua vida, né? Claro. A partir do momento que tu já teve dinheiro para pagar as tuas contas, beber com seus amigos no fim de semana, te divertir, já a partir daquilo ali não aumenta a felicidade à medida que o dinheiro aumenta. O dinheiro aumenta a alegria, talvez. Aumenta a alegria, né? Porque daí eu falo que o dinheiro não dá para dizer que não traz felicidade, Claro. porque tu consegue pagar Claro. situações que vão te trazer felicidade. Então, te faz bem viajar, mas tu precisa de dinheiro para viajar, né? Claro. Te faz bem sentar, olhar o pôr do sol e tomar um vinho com teus amigos, tu precisa de dinheiro para fazer isso. Mas é o dinheiro em experiências, posto em experiências e não em bens materiais. Que legal. Olha só. Vamos fazer um papo bem reto aqui. Talvez seja alguém. O pessoal de casa talvez está pensando nisso também. Estamos falando sobre alegria, sobre felicidade, que a felicidade é o todo, é tudo mais, e alegria são fragmentos. Mas, Giana, como eu encontro a felicidade? A felicidade, ela vem de dentro. Isso daí eu falo que a gente já ouve falar há milhões de anos, né? E ela não é uma mentira, ela vem de dentro mesmo. Tu nunca vai encontrar ela investindo em coisas fora de ti. Tu vai ter que perceber ela, praticar diariamente hábitos que a ciência comprovou que fazem bem. Então, a felicidade vem de dentro. E você falou em hábitos. Quais seriam esses hábitos? Exemplos para nós, por gentileza. Um dos maiores, mais conhecidos, mais estudados e que tem maior comprovação científica é o da gratidão, né? Então, tu É. agradecer todas as noites, tirar um tempinho antes de dormir, pegar um bloquinho, né? Ou uma folhinha e escrever 3 agradecimentos do dia e colocar num potinho ou no bloquinho, enfim. Num intervalo de 12 semanas, aumenta o nível de felicidade incrivelmente, ativa partes do cérebro que são as partes que produzem serotonina, os hormônios Uhum. do bem-estar, né? Questão de semanas, aí tu já vê um aumento incrível na felicidade. Olha aí que legal. Então você que está em busca da felicidade, como eu, Smith e todos nós, a nossa vida inteira, o primeiro hábito que você pode estabelecer é o hábito da gratidão, ser grato. Tem mais algum hábito prático aí para nós aprendermos contigo? Tem o Mas, por favor. saborear, que a gente acha na Ah, internet como savoring,
que pode ser de passado, presente ou futuro. Tu tirar 5 minutinhos do teu dia, se tu quiser fazer um savoring de passado, tu vai relembrar algo que foi muito importante na tua vida, um momento que foi muito feliz, que fez muito sentido pra ti. Tira aqueles 5 minutinhos e fica relembrando tudo, tentando trazer os teus sentimentos daquele momento também. Esse é o de passado. O savoring do presente é tu aproveitar realmente o presente, né? Se tu tá sentado olhando um pôr do sol, fica assistindo esse pôr do sol. Pensa no que aquilo tem de sentido para ti, né? De energia, enfim, presta atenção, não tira foto naquele momento, presta atenção. E o de futuro é imaginar alguma coisa que tu queira muito, né? Realizar uma viagem que tu tem programada, para 5 minutos e tenta trazer as emoções que tu vai sentir naquele momento que tu realizar o teu sonho. É mais um exercício. Olha aí, já tem 2 exercícios para todo mundo sair mais feliz desse Com episódio. Nós vivemos numa era digital. Estando numa era digital, as pessoas entram muito na comparação. Elas se comparam com os outros, com o que estão vivendo, com o que estão deixando de viver. Na tua percepção, isso pode ser um ladrão de felicidade, porque você está se comparando o tempo todo. Como nós podemos nos blindar desse sentimento de comparação? Ah, ela é feliz, ela tem isso, ela tem aquilo. Como que eu consigo me blindar desse ladrão de felicidade? Tu sabe que essa questão das redes sociais é um dos motivos de que a gente não consegue encontrar felicidade no que vem de fora, é a comparação social. Porque toda vez que a gente estiver muito bem, já tiver comprado tudo aquilo que a gente quer, sempre vai ter alguém que tem mais, que apresenta mais, a gente vai se comparar e vai querer mais. Então, ali é um looping infinito que tu busca felicidade e tu não encontra. E até na minha palestra, eu dou de exemplo uma situação que eu vivi, foi uma das situações que me despertou isso da comparação social. Que eu lembro que eu viajei com o meu marido e quando a gente voltou, deu 10 dias, eu vi que alguém estava lá naquele mesmo lugar e eu me peguei com inveja da pessoa. Pensei, a pessoa tá lá, que nojo. E eu recém tinha voltado de lá e eu pensei, olha o quão tóxico é aquele meio ali de ver que as outros estão sempre melhores, mesmo que tu viva aquilo, né? A pessoa tá postando que ela tá brindando com amigos, tu pode estar brindando com os teus amigos, tu vai achar que o brinde dela com os amigos é melhor do que o teu brinde, né? E como eu me curei disso, eu acho que é evitar mesmo as redes sociais e parar de seguir pessoas que... Eu falo que às vezes não é nem a questão pessoal, a gente não tem nada pessoalmente contra aquela pessoa, mas o que ela posta incomoda, o que ela posta ativa em mim uma inveja que eu não gostaria de ter. Para de seguir, né? Ou silencia stories. Eu acho que eu comecei o ano passado seguindo 4.000 pessoas, agora eu sigo 650 e eu não saio daquelas ali. Às vezes eu até começo e depois eu paro, porque é isso, é tu restringir o tempo que tu tá ali, sabe? Dedicar o que tu realmente quer, se é trabalho, tu trabalhar. E tu também não receber aquilo sem te questionar, né? Tem que ter a razão, tem que ter um questionamento e tu entender que tudo que tá sendo posto ali é editado, né? E a tua vida não é editada dentro de casa, tu sabe que não é editado. E tu tá vendo só editado do outro. É ter consciência sobre isso. Boa, é aquela famosa frase, não comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Exatamente isso. Então, muito legal essa tua colocação de, poxa, eu já fiz isso, de olhar e invejar, então eu vou evitar, fugir da aparência do mal, daquilo que pode me causar algum dano. Muito se fala sobre propósito e felicidade andarem juntos. Que pessoas só vão ser felizes quando encontrarem o seu propósito, mas as pessoas que ainda não encontraram o seu propósito, elas podem ser felizes mesmo assim? Elas podem ser felizes sim, e tu sabe que sempre que anda junto, felicidade e propósito, o propósito ele tá ligado ao trabalho. E nem sempre o teu propósito tá no trabalho, né? O teu propósito pode estar na vida, é um significado que tu encontrou para tua vida. Né? E, inclusive, a ciência da felicidade fala que mais fácil tem 2 aspectos que são mais fáceis de tu encontrar o propósito, que é dentro da espiritualidade e dentro da caridade. Muito difícil pessoas que vão para uma desses segmentos, né, não encontrar o seu significado, o seu propósito de vida ali. E tu entender que, né, trabalhar faz parte
a gente precisa. Claro. Então, nem sempre ficar... Eu fui uma pessoa que idealizei muito tempo de que, e trabalhar tinha que ser o propósito da minha vida. E a internet faz isso mais uma vez com a gente, né? Aquela coisa de que quando tu trabalha com o que tu gosta, tu não tá trabalhando. Aí tu acha que todos os dias tem que estar aquele looping de alegria no teu trabalho. Se tu não tá, é porque tu não encontrou o propósito. E não é bem assim, é tu entender que o teu trabalho é o teu trabalho. Tentar entender se ali dentro tu consegue ajudar as pessoas, né? Fazer algum tipo de caridade. Ou encontrar na espiritualidade. Muito interessante, muito legal essa visão e realmente é bom distinguir realmente esse propósito. É, Senão as pessoas acabam buscando a vida inteira o propósito e não vão encontrar nunca. parece que é sempre tudo tão grandioso, né? O teu Exato. propósito tem que ser grandioso, tem que passar um ano na África fazendo trabalho voluntário, ou na Índia meditando, e não é bem assim, né? Se tu é um vendedor de loja e tu consegue entender que tu tá fazendo bem, que tu tá levando autoestima, que tu tá dando o teu melhor ali, tu encontra o teu propósito ali, né? Inclusive tem pesquisas feitas pela Universidade da Pensilvânia com médicos de um hospital e com as pessoas que prestavam serviço de limpeza no hospital. Eles encontraram muito mais pessoas que faziam o serviço de limpeza com o propósito encontrado do que médicos Olha que que... interessante isso. Exatamente. Os que faziam a limpeza, muitos deles acreditavam que precisava aquela limpeza que eles faziam para o paciente melhorar, para ver uma alta Claro. hospitalar. E muitos médicos não encontravam o propósito dentro da medicina. Nossa, olha que dado você nos traz interessante. E é realmente muito bom ter essa visão e encontrar o propósito aonde você está Onde está, né? e fazer o melhor com aquilo que você tem nas tuas É mãos. isso. Diana, hoje você também é escritora. Como que você se encontrou escrevendo? Tu sabe que tudo começou em 2018, quando eu comecei a estudar psicologia positiva. Eu comecei a escrever um livro, desabafar muito naquele livro, contar, né, o porquê que eu tinha ido atrás da psicologia positiva. E depois de um tempo eu parei. Eu não tinha contado para ninguém, poucas pessoas sabiam, mas a gente acaba tendo uma crença limitante em relação a isso. Eu pensava, da onde eu escrever um livro, né? Escrever um livro é algo tão grandioso, eu vou escrever um livro. E algumas pessoas eu comentei que eu estava escrevendo e as pessoas, me olharam assim como, o que essa louca tá falando, né? E eu acabei deixando ele ali, adormecido, até que no ano passado eu recebi um convite para participar de uma coautoria, que era um livro sobre desenvolvimento humano, e um dos capítulos falava sobre felicidade no trabalho. Aí eu pensei, é agora, eu vou fazer isso, fui lá, me dediquei, era mais fácil um livro em coautoria, tu faz menos páginas, Claro. né? E tu tem a editora por trás, que faz tudo. E depois que eu fiz, que eu tive aquele momento, eu pensei, agora é a hora de eu tirar o meu filho da gaveta lá de 2018, 2019. E eu tirei, me dediquei, e o pessoal não me viu na rua, porque eu me tranquei em casa durante um bom tempo para estudar, para sentir aquela energia que eu precisava colocar no livro, né? Claro. E consegui, deu tudo certo, né? E em novembro eu lancei daí um livro solo. Muito legal, muito interessante. Mas agora você despertou uma outra gaveta aqui, que você disse que escreveu um capítulo só sobre alegria, felicidade no trabalho. No trabalho. E o que você nos traz sobre isso? E é incrível, esse assunto também me brilha o olho, porque eu acredito assim, ó, que 90% das empresas hoje não tem noção do quanto um funcionário feliz e satisfeito ali dentro pode trazer de contribuição para a empresa, né? Quantos dados podem melhorar dentro da empresa. 300% a mais de inovação, por exemplo, é um Nossa, exemplo, um funcionário que está feliz, ele tem uma segurança psicológica ali dentro, né? Sabe que se tiver algum problema ele tem com quem contar, pode conversar. Um ambiente alegre, um ambiente leve, de relacionamentos nutritivos com os colegas. Aumenta a inovação 50%, 300% inovação, agora me fugiu, mas é os outros 50% também. Tudo assim, ó, é um looping também infinito de melhoras dentro da empresa. Hoje, até a partir de 2025, virou compromisso das empresas, né? é As mesmo? empresas precisam responder quanto à saúde psicológica dos funcionários e investir na felicidade deles dentro daquela empresa. Nossa, muito, muito legal. Nessa tua jornada de busca pela felicidade, de compreender, estudar e ajudar outras pessoas, porque você se ajudou, mas hoje ajuda milhares de outras pessoas. Quem foram os autores, os livros que te inspiraram a buscar mais sobre esse assunto?
Eu acho que um dos primeiros livros que eu li foi O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro de início aí para todo mundo que quer entender sobre a felicidade. Ele conta sobre a aula de Harvard que foi lançada ali, meio, né, despretensiosa, e daqui a pouco estava lotada, não tinha mais lugar em Harvard. E depois, e o mestre da ciência da felicidade, que é o inventor da ciência da felicidade, que é o Martin Seligman. Ele é um psicólogo, ele é considerado o psicólogo mais influente do século. Ó, Ele foi por 60 anos psicólogo clínico, tratou as doenças, né, as patologias, até que chegou um momento que ele pensou assim, tá, mas e aquela pessoa que não tem depressão, ela não tem ansiedade, ela não tem nenhuma patologia, mas ela não está feliz, ela não floresce. O que eu faço com essas pessoas? Né? E ele foi, então, estudar, e ele criou a psicologia positiva. E agora, em novembro, eu fui num summit em São Paulo, tive a honra de conhecer ele, entreguei meu livro para ele, meu livro é todo baseado no método dele, que né? legal. E ele tá com 85, 86 anos, então a gente sabe que já daqui a pouco se aposenta, não quer mais. Mas ele, com certeza, foi o do Jeito Harvard de Ser Feliz, o Shawn Achor, o Tal Ben-Shahar, são uns nomes estranhos, mas são uns caras incríveis para se seguir no Instagram, assim. Eles, o dia inteiro eles colocam motivações, né, comprovadas pela ciência. Que legal, muito bom. Agora que você falou essa palavra motivação, você vai poder me ajudar a desmistificar talvez alguma coisa. Muitas pessoas acreditam que a motivação ela vem de fora, mas a real motivação ela vem de dentro, porque você se motiva porque você tem um motivo. Qual a tua visão sobre motivação? Tu Ou pode sabe? ser o contrário, por favor. Tu sabe que eu não, dentro da ciência da felicidade, não fala muito sobre motivação, Tá. porque é tudo bem, mais com dados científicos. Mas eu acredito que é um mix dos dois. Porque às vezes a gente tá muito motivado aqui dentro, mas nada favorece, né? Vou dar Aham. um exemplo. Essa semana eu decidi que eu ia caminhar todos os dias. Olha aí. Aí um dia eu falei pra minha filha, vamos caminhar comigo? E dela, ai não, eu tô muito cansada. Eu não fui caminhar, então quer dizer, eu estava motivada dentro, O mas eu precisava ambiente da te força. desmotivou. Mas eu também não acredito que possa ter muita motivação do lado de fora se tu não estiver motivado do lado de dentro. E eu acredito Claro. que essa motivação, que às vezes a gente acha, precisava cair do céu, é uma prática, sabe? São afirmações positivas que tu vai ter que fazer, frases que tu vai ter que falar. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre tive muito receio de falar em público, de coisas que me colocavam, assim, em público, assim, diante de um público. E uma pessoa me disse assim, isso é a questão do teu perfeccionismo. Tu vai sempre querer saber mais, achar que o que tu sabe não é suficiente. Então, quando tu for fazer qualquer coisa, tu pensa assim, ó, eu vou lá fazer qualquer coisa. Porque o perfeccionista quer ir lá fazer o melhor. E ele falou, tira essa frase da tua cabeça e só usa a frase, eu vou lá fazer qualquer coisa. Porque tu não vai fazer qualquer coisa, mas tu vai tirar a carga de ti. Claro. Então, tu vê que é uma frase motivacional. Pra mim, virou uma frase motivacional. Se eu tô com medo de alguma coisa, eu penso, vai lá e faz qualquer coisa, mesmo sabendo que eu não vou fazer. Então, a motivação eu acho que é esse mix, assim, ó, vem de fora também e vem de dentro. Muito bom, muito legal a sua visão. Você é uma ávida leitora. Você diz que tem contato desde lá da tua infância com livros. E assim, a gente conhece muitas pessoas, todos nós conhecemos, que se comprometem a iniciar uma jornada de leitura, mas não conseguem cumpri-la ou concluí-la. Quais são as dicas, quais é a tua visão para ajudar as pessoas a lerem mais? Eu acho que a principal é tu achar o que faz sentido pra ti, aquela leitura que faz sentido. O que que eu sempre falo? Que tem os livros mais vendidos e eles estão o tempo lá pipocando no Instagram, na Amazon, e a gente acaba buscando esses livros, mas às vezes não é o que faz sentido pra ti, às vezes não é o tipo de leitura que tu gosta. Então tu tenta um suspense, tenta um romance, tenta uma autoajuda, tenta um livro espírita, né? E tenta achar ali o que faz sentido pra ti. No momento que tu achar, tu vai que tu nem sente. Né? Então, eu já tive Sim. livros agora, há pouco até postei no meu Instagram, o da Empregada, que é uma trilogia, né? Peguei aquele da Empregada, eu li em 3 dias um livro, acho, de 300 páginas, porque fez muito sentido. É um livro de Claro. suspense, tu fica naquela, preciso saber o que vem depois. Mas eu tenho os meus momentos de ler autoajuda, de ler livro de conhecimento, que eu gosto. Mas tem momentos que eu não tô naquela vibe ali, eu troco. É encontrar o que faz sentido pra ti e não te cobrar tanto. Eu sempre dou a sugestão de pega o número total de páginas, divide pelo número de dias que tu quer ler. Quero ler em um mês. Divide as 300 páginas por um mês, tá? 10 por dia,
tu vai lá e lê aquelas 10 de boa, né, durante o dia. Não fica querendo, preciso ler 3 capítulos, 4. Sem muita cobrança, mas com constância. Muito bom, olha aí, você quer ler agora, começou o ano querendo ler, fica as dicas da Giana aí, escolha uma leitura que você goste, que faça bem para você, separe um momento do teu dia Teu dia. e você segue a tua leitura ali, separa pelo número de dias, o número de páginas. Isso aí. Sabe que outra dica é assim, às vezes as pessoas querem começar direto a ler um livro, né? E o livro é Tá. grande, enfim. Se tu não tem esta prática, às vezes é difícil tu começar. Começa a ler livro de mensagens diárias, né? A gente tem hoje Café com Deus Pai, a gente tem Claro. tem mensagens de Deus. E tu vai lá, abre, começa a ler aquela uma página por dia. Isso já te coloca mais em contato com o livro, né? Claro, muito Mais boa pra dica. frente, tu vai tendo mais vontade de ler, vai desenvolvendo, vai buscando livros maiores. Que legal, muito bom começar pelos devocionais diários, né? E Ana, você compartilhou sobre livro, mas como é o nome do teu livro? Compartilha para conosco. O primeiro é A Profissão do Futuro. Tá, A Meu Profissão do capítulo é o Futuro. 13, que fala sobre felicidade no trabalho. E o segundo, que é o meu filho do coração, né? É o Ressignificando a Felicidade. Eu conto ali o porquê que eu precisei ressignificar, porque para mim felicidade significava uma coisa, né? Que era dar o check ali em tudo que a sociedade impunha pra gente que precisava. E eu precisei ressignificar, eu precisei criar um novo significado para ela, para eu me sentir feliz. E eu trago ali as pesquisas do Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, com o passo a passo que ele traz ali de 5 pontos para se tornar uma pessoa mais feliz. Você que quer descobrir, então, 5 pontos para se tornar uma pessoa mais feliz. Onde é que encontra o teu livro? Comigo Tá. e nas livrarias de Ibirubá, por enquanto. Tá, e vamos trazer aí para grande metrópole de Passo Fundo e para o mundo todo. Gente, tá muito legal esse papo, Giana. Que legal entender sobre felicidade, sobre entender sobre essa percepção científica e profissional desse assunto. Eu sempre vou me encaminhando para o final com a mesma pergunta para todos, porque eu gosto muito de ver a percepção de cada um sobre essa pergunta. Eu quero saber se você pudesse voltar lá atrás para aquela garota que morava em Santa Maria e pudesse dar um conselho para você mesmo. Qual conselho você daria? Eu acho que eu diria segue o teu coração, porque no meio do caminho a gente desvia, né? A gente tenta achar muita coisa, muita coisa vem de fora mesmo. Eu vou me colocar diante do que a sociedade quer de mim, do que o outro quer de mim, e no meio do caminho a gente perde quem a gente é do fundo do coração. Então eu falo que nessa minha caminhada de ressignificar a felicidade, eu precisei reencontrar aquela Giana. E foi uma pergunta que me fizeram, que me fez tremer assim, e me trouxe para quem era. Quem era tu lá na tua infância? E eu pensei, meu Deus, eu era essa. E como é que eu perdi essa Giana durante a minha caminhada, Claro. né? Então, eu acho que eu diria pra mim mesma, segue o teu coração, quem tu é na tua essência. Muito bom, que baita conselho. Segue o coração e vai na fé que as coisas acontecem. Acontecem, com Giana, certeza. quem quiser te encontrar, te acompanhar, te seguir, onde que te encontra? Hoje eu trabalho com o meu Instagram, é Tá. @GianaCremonte. E só. Então entra Viu? lá. Eu diminuí as redes Enxugou, sociais. isso aí. enxuguei. Entra lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela, @GianaCremonte, para você ficar por dentro e saber mais sobre a felicidade. Manda um direct lá, diz que assistiu aqui no Isso. Pode Crescer e adquire Isso o teu aí. livro, que vai ser muito... Até vou fazer um convite, convidar Por vocês favor. também, que no link ali do Instagram, tu clica e tu pode entrar num grupo do WhatsApp, que eu coloco práticas diárias para aumentar a felicidade. Todas essas práticas são comprovadas, né? Então, uma por dia vai dar 365 esse ano, fielmente lá, 9 horas da manhã eu coloco. Práticas fáceis para tu colocar no dia. Claro. Por exemplo, tira 2 minutinhos e escuta uma música que faz sentido para ti, faz muito tempo que tu não escuta, né? Tira uns minutinhos e manda uma mensagem para alguém que faz tempo que tu não manda. Esse mês está sendo mais para ligação familiar, de amor, né? Compreensão. É bem legal. Muito bom. Vamos fazer melhor. Vamos colocar o link do teu grupo aqui na descrição desse vídeo, pode ser? Bora lá. Então, aqui na descrição do YouTube vai ter
o link do grupo, entra lá que vai ter dicas preciosas sobre felicidade, sobre vida e mais um pouco. Giana, eu sei o quanto teu tempo é precioso. Muito obrigado por todas as dicas que você compartilhou conosco. Foi uma aula sobre felicidade. Quem assistiu, sem dúvida, vai conseguir aplicar e já vai ter uma outra visão sobre o assunto. Então, muito obrigado por você ter acrescentado conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e quero te dar parabéns, porque ficou incrível esse projeto. Obrigado. Tá lindo, já tem todo o meu coração. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, não se esquece de entrar no nosso Instagram, @PodeCrescerPodcast, onde semanalmente nós vamos trazer convidados de peso e assuntos relevantes para o teu dia a dia. Um beijo no teu coração e até o nosso próximo episódio.